Olá! Antes de tudo, vale lembrar de uma regra valiosa. Trate todas as pessoas com justiça, educação e respeito. Trate as pessoas ao seu redor como gostaria de ser tratado. Assegure a todos, inclusive a si mesmo, condições dignas de trabalho. Sabendo disso, é hora de iniciar nossa aula. E vamos começar com uma pergunta. Você sabe quais são as 6 grandezas elétricas e o que são elas? As 6 grandezas elétricas são 1. Campo elétrico. 2. Tensão elétrica. 3. Corrente elétrica. 4. Campo magnético. 5. Resistência elétrica. 6. Potência elétrica. Nesta aula iniciaremos pelas 3 primeiras e na próxima aula veremos as 3 últimas grandezas. Começaremos pelo campo elétrico. O campo elétrico é um conjunto de forças provocado pela ação de cargas elétricas ou por sistemas formados por cargas elétricas. Veja um átomo. Se há mais prótons em sua estrutura, o átomo terá carga positiva. Neste caso, ele atrairá elétrons para si. Se o átomo tem mais elétrons que prótons, ele repelirá elétrons. Assim, ao ser introduzido em um campo elétrico, um elétron é afastado pelo átomo de carga negativa e puxado pelo átomo de carga positiva. Pois bem, estas forças que puxam os elétrons para o átomo ou afastam os elétrons do átomo constituem o campo elétrico. Quer um exemplo? 2 placas de metal. Uma delas com carga elétrica positiva e a outra com carga elétrica negativa. Vamos colocá-las uma de frente para a outra. Se colocarmos um elétron entre elas, esse elétron estará no campo elétrico. Para que lado irá este elétron? O elétron irá a caminho da placa carregada positivamente, pois a placa com carga elétrica positiva puxará para si este elétron, enquanto a placa com carga elétrica negativa tratará de afastá-lo de si. Vejamos com um exemplo prático o campo elétrico em ação. Coloque vários pedaços de papéis pequenos sobre uma mesa. Pegue uma régua de plástico e atrite-a no seu cabelo. Aproxime a régua destes papéis. Perceba que a régua atrai os papéis. Nesta região do espaço ao redor da régua é onde está o campo elétrico. Você deve estar se perguntando: até onde vai o campo elétrico? Qual o seu alcance? A resposta é: o campo elétrico vai até onde os papéis são atraídos, ou seja, até onde as forças atuam. Este é um tema importante, pois está diretamente relacionado com a zona de risco em nossa atividade cotidiana. A tensão elétrica é também conhecida como diferença de potencial, pois nada mais é que a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos dentro de um campo elétrico. Também pode ser caracterizada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica, ou seja, a força que empurra ou puxa o elétron. No nosso exemplo, a placa positiva puxa o elétron e a placa negativa empurra o elétron. Assim, as forças que fazem o elétron se movimentar rumo à placa com carga elétrica positiva constituem a tensão elétrica. Simples, não? A terceira grandeza que entenderemos nessa aula é corrente elétrica. Pense que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons, ou dito de outro modo, é o deslocamento de cargas dentro de um condutor. Para que esses movimentos ocorram, é necessário haver os elétrons livres no interior dos corpos.
Pense na água passando por um cano e faça um paralelo com um fio de cobre. O condutor, o fio de cobre, por exemplo, seria a parte interna do cano de água. A cobertura do fio, que é um material isolante, seria o próprio cano de PVC, por exemplo. A corrente elétrica é o fluxo de elétrons pelo fio, pelo material condutor. Seria como a água percorrendo um cano. É por isso que, quando falamos das características dos materiais, salientamos que, para ser um material condutor, importa que o material permita que os elétrons transitem facilmente. Existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente alternada e a corrente contínua. A corrente alternada, representada por CA, é a corrente elétrica cujo sentido varia no tempo. Já a corrente contínua, representada por CC, é o fluxo de elétrons sempre numa mesma direção. Ficou claro? Vamos explicar melhor. O primeiro ponto é entender que a corrente elétrica é o fluxo de elétrons. Se os elétrons se movimentam num único sentido, a corrente será chamada de corrente contínua, como se a água fosse pelo cano sempre em um sentido só. Se os elétrons mudam de direção constantemente, a corrente será chamada de corrente alternada. Pense na água indo para um lado e para o outro de uma mangueira. Lembre-se, existe tensão sem corrente elétrica, mas não pode existir corrente sem tensão elétrica. Pensemos na torneira do banheiro de nossa casa. Quando a torneira está fechada, podemos dizer que existe tensão de água, mas não corrente de água. Se a torneira estiver aberta, haverá tensão e também corrente de água. Quando falta água, não há tensão de água e, consequentemente, não há corrente de água. O mesmo ocorre na rede elétrica. Em uma tomada, há tensão elétrica, mas não haverá corrente até que nela seja ligado um aparelho. Esta foi a primeira parte da nossa aula sobre as grandezas elétricas, onde falamos sobre 3 delas: campo elétrico, tensão elétrica e corrente elétrica. A próxima aula tratará das outras 3 grandezas. Até mais!